glória a Deus, boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos assistindo. Mais uma oração, céus abertos, no estudo bíblico, né? Que nós estamos fazendo e dividindo na segunda-feira, né? Muito bem, já temos pessoas que já estavam nos esperando ali: Silvana, Michael, Rodrigo, Ellen chegando aqui também. A galera vem entrando para o nosso estudo bíblico, que nós retornamos para as segundas-feiras, devido às minhas atividades nas quartas, que sempre tinha atividades um pouco antes e um pouco depois. Então nós decidimos retornar para as segundas-feiras novamente, 6h30, que fica mais tranquilo, então fica mais focado o nosso estudo com todos. E depois do estudo terminar, então já na sequência entra a oração céus abertos para a glória de Deus, né? Muito bem, gente, vamos relembrar nossas atividades. Então, toda segunda-feira temos aqui, então, o nosso estudo bíblico, agora que retorna para as segundas. Oração céus abertos, das 8 às 9, 9h30 no máximo, onde nós temos, então, pregação da palavra, temos louvor, temos oração em grupos, todos respeitando o distanciamento, não se dá as mãos, mas temos oração em grupos, temos orações individuais, temos testemunhos. É muito bacana. Nossas segundas-feiras, cada vez tem vindo mais gente aqui para poder ouvir os irmãos, para poder ouvir os testemunhos e para poder, principalmente, buscar o Senhor, né? Terças-feiras nós temos nossos atendimentos pastorais, onde várias pessoas nos procuram para serem atendidas, para serem aconselhadas, orientadas. E sábado nós temos os nossos eventos de jovens e adolescentes. Todo sábado, 8 horas, nós temos algum evento aqui. O primeiro evento é para o Plug, que é o Ministério de Adolescentes. O segundo para o Vibe, Ministério de Jovens. Depois nós temos o Plug na Vibe, que é a união dos adolescentes com os jovens, uma celebração poderosa aqui. E também o Vibe Casais, voltado para casais jovens. E todo domingo, então, 10 da manhã e 8 da noite, nós temos as nossas celebrações aqui na Igreja Aviva, aonde nós estamos trabalhando agora a série Jesus, que está sendo uma série maravilhosa, uma série poderosa, trabalhando aí o nosso Senhor, o Salvador, a sua história, os seus ensinos de modo mais profundo, levando todos nós a um entendimento ainda melhor sobre a sua vida, a sua obra e o que Ele tem feito ainda até hoje, através do Espírito Santo. Muito bem, queridos, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo em Atos capítulo 17, onde vamos trabalhar as seguintes perícopes: Paulo em Tessalônica, Paulo e Silas em Tessalônica, Paulo e Silas em Bereia, Paulo e Silas em Atenas, onde eles pregaram o Evangelho, e qual foi a reação de cada um desses grupos, ok? Muito bem, o pessoal vai chegando aqui, Felipe também chegou, Cleiton, Silvane, bastante gente chegando, trabalhando aqui. Vamos fazer a nossa oração inicial, então, para nós fazermos nosso estudo, que sempre ele é super rápido, prático e bem teológico, para trazer cada vez mais unção à nossa vida e inspiração para viver o Evangelho. Senhor, em nome de Jesus, venha nos abençoar agora, venha falar no nosso coração, venha ministrar em nossa vida, Deus, através de Atos 17. Nós nos colocamos à tua disposição para receber tudo que o Senhor tem a nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, seguindo então Atos 17, Paulo e Silas estão então com um novo discípulo agora, como nós trabalhamos semana passada, que é Timóteo, um jovem cristão que começou a então ser treinado pelo apóstolo Paulo e por Silas. E eles vão seguir então a sua segunda viagem missionária, aonde eles vão então pregando por todas as cidades que eles podem, por todas as aldeias que eles podem, por todas as tribos que eles podem. Aonde tem população, onde tem povoado, lá está Paulo, Silas e Timóteo pregando o Evangelho, porque eles entenderam claramente que eles deveriam pregar para o mundo inteiro, então eles queriam expandir o Evangelho, né? E cada cidade que eles chegavam era um tipo de reação, era um tipo de cultura, porque de fato a igreja, quando avança, se você analisar o nome Evangelho, Evangelho significa boas novas. Mas por que significa boas novas? Vem de uma raiz grega que significa evangelium, que quando os romanos
iam conquistar novos territórios para Roma, iam indo nas nações vizinhas, derrotando inimigos e possuindo aqueles territórios para eles, alguém vinha lá daqueles territórios conquistados para vir até Roma e trazer as boas novas que tal território foi conquistado. Esse homem, então, esse mensageiro vinha dizendo: ei, romanos, acabamos de conquistar mais uma nação, acabamos de conquistar mais um território, estou trazendo as boas novas, estou trazendo o evangelho. Jesus se apropria dessa cultura, se apropria desse ensino, e quando ele diz que nós devemos pregar o evangelho, nós cristãos, era como nós entender o seguinte, que nós deveríamos governar através do seu poder, territórios que estão sendo governados pelo diabo, por Satanás e por diversos tipos de pecados. Ou seja, pregar o evangelho é ir até onde tem pessoas que estão perdidas, estão sem Cristo, são escravas de Satanás, pregar essa chance que eles têm de sair dessa escravidão, se entregar a Cristo, e naquele momento, então, quando eles se convertem, Cristo governa aquele território, aquela vida, aquela família, aquela nação. Então, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele está falando, ei, ide por todo mundo e tirem das mãos de Satanás cada cidade, cada tribo, cada nação, e tragam de volta para mim. Então, quando nós percebemos que eles estão avançando, eles chegam numa cidade chamada Tessalônica, aonde eles pregam novamente sobre Cristo, sobre o Messias, sobre o Salvador Jesus. Eles pregam novamente que as leis de Moisés, as leis judaicas, não têm poder nenhum para salvar o homem. E ali a maioria das pessoas, a maioria do povo foram contra o apóstolo Paulo, Silas e Timóteo. Inclusive eles se esconderam na casa de um irmão em Cristo chamado Jasão, no qual esse Jasão foi pego, foi espancado também e foi maltratado por ter acolhido Paulo, Silas e Timóteo. Na cidade de Tessalônica, então, após eles pregarem, houve uma perseguição fortíssima, houve uma perseguição que quase acabou com a vida de Paulo, Silas e Timóteo, mas teve um homem ali chamado Jasão que os guardou, que os protegeu, de tal maneira que eles conseguiram fugir de Tessalônica em segurança. E Jasão pagou o preço por ter guardado aqueles homens que falavam da fé em Cristo. O princípio aqui sempre é o mesmo, queridos. Pregador que prega o evangelho, que não é perseguido, não é pregador. O evangelho, quando ele é anunciado, ele tem como objetivo pregar a pessoa e o seu velho homem na cruz, para que um novo homem surja, para que um novo homem apareça em Cristo. Então, a maioria das pessoas não gostam de serem pregadas, ou seja, não gostam de serem confrontadas, não gostam de ser condenadas, não gostam de serem julgadas, não gostam de serem corrigidas. Poucas pessoas se dobram para aqueles que ensinam algo doloroso, mas que é verdadeiro. Aqui em Tessalônica, a maioria não aceitou, foram para cima de Paulo, Silas e Timóteo. Jasão guardou eles conseguiram escapar, mas Jasão pagou o preço, quase foi preso, mas depois foi libertado por dar ali cobertura para aqueles líderes cristãos pregar o evangelho. Aqui tem dois princípios, queridos, que sempre vai ser a mesma coisa. Em um planeta onde nós já entendemos que o mundo já está no maligno, vale a pena nós entender isso? Quando Jesus fala o mundo jaz no maligno, ele não está falando o mundo jaz do maligno, não é do, é N-O. O mundo não é do maligno, o mundo é de Deus. Deus o criou, Deus tem o governo sobre o planeta. Mas o mundo jaz no maligno. O que é no? O mundo, os pecadores não quiseram Deus e se imergiram então em seus pecados, em suas alianças com Satã, com seus demônios. E por isso o planeta, na sua maioria sim, em várias nações, está debaixo da cultura da morte, do diabo, da cultura do pecado. Eles não estão entregues a Jesus Cristo, e por isso esse mundo no maligno continua sendo de Deus, e nós com a pregação do evangelho temos que fazer esse mundo que jaz no maligno se tornar jaz no Jesus, jaz em Jesus Cristo, né? Então os tessalônicos aqui, eles quiseram permanecer nesse primeiro momento, a sua maioria de pessoas ali nas trevas. Porém Jasão
e outros familiares, e mais tarde outros amigos, se manteram firmes na fé cristã e fundaram, então, a famosa igreja de Tessalonicenses, aonde mais tarde o apóstolo Paulo vai enviar 2 cartas para essa igreja, 1ª e 2ª Tessalonicenses. E esses tessalônicos, então, o que eles mais gostavam de conversar era sobre a volta de Jesus, sobre como seria o final do mundo, o fim dos tempos. E se você ler 1ª e 2ª Tessalonicenses, você vai ver que Paulo trabalha bastante essa expectativa que eles têm em logo subirem aos céus, logo morarem com Cristo, né? Jasão pagou o preço por proteger seus amigos cristãos, assim como muitas vezes você e eu vamos pagar o preço por defender, sim, irmãos e irmãs em Cristo. Defender a palavra. Jesus não precisa de defesa, mas muitas vezes nós temos que levantar a placa da defesa por Jesus, da defesa pelo nosso Deus, da defesa por nossas escrituras que nós tanto lemos. Ontem, pregando aqui na igreja, eu preguei contra o aborto, porque a Bíblia é contra o aborto. Preguei contra o feminismo, porque a Bíblia é contra o feminismo. Fui pregando várias questões para que o povo sempre entenda que nós pregadores não somos palestrantes, não somos coachings, não somos palestrantes motivacionais. Nós não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar a Deus, que deseja então que todos permaneçam na cruz, mortos no velho homem e ressuscitados com o novo homem em Cristo, né? Mais tarde, o apóstolo Paulo então sai fugido de Tessalônica, por mais bolor que deu ali, por mais perseguição que aconteceu, conseguiu plantar uma igreja em Tessalônica, que nós já falamos que eram os irmãos tessalonicenses, né? Isso que é legal, saber que a reação de uma cidade para o evangelho, geralmente a reação primária de uma cidade para o evangelho é a perseguição, é o ódio, é a falta de temor, até que uma igreja seja plantada naquela cidade, né? Passando de Tessalônica, o apóstolo Paulo e Silas, junto com Timóteo, entram numa cidade chamada Bereia. Ali então nós temos homens que são conhecidos como bereanos. Ou seja, Bereia, então, eles surgem ali em Bereia, começam a pregar nas sinagogas judaicas daquela cidade, onde a maioria então tinha fé judaica. E ali, diferente dos tessalonicenses, esses bereanos se interessaram pela palavra de Paulo, se interessaram pela palavra do apóstolo Paulo. Só que tudo que o apóstolo Paulo falava, eles, ao invés de perseguir Paulo, ao invés de criticar Paulo, ao invés de condenar e julgar o apóstolo Paulo, eles iam para as escrituras sagradas e conferiam o que Paulo estava dizendo. Paulo estava citando Gênesis, eles iam para Gênesis para entender se era de fato aquilo mesmo. Quando o apóstolo Paulo citava Levítico, que Jesus era o Cordeiro de Deus que devia vir ao mundo, baseado em Levítico, eles iam para Levítico, começavam a estudar Levítico. Quando o apóstolo Paulo dizia que Jesus era o próprio templo judaico, eles iam para o Antigo Testamento para ver se era bem isso aí mesmo. Quando Paulo dizia que os salmistas, em especial Davi, estava declarando como seria a morte, como seria o reinado de Cristo, eles iam para Salmos para ver se de fato era aquilo mesmo. Quando o apóstolo Paulo falava de Oséias, Jeremias, Isaías, que eles anunciaram que viria um dia o Senhor e Salvador Jesus Cristo para salvar o planeta, eles iam então até as Escrituras. E o próprio apóstolo Paulo então se admirou com aqueles cristãos e disse a eles que eles deveriam continuar assim, que eles eram nobres, ou seja, uma pessoa nobre, ela não só recebe o que ela ouve sem pesquisar de onde vem, por que está vindo. Uma pessoa nobre é aquela que, quando recebe uma informação, ela pesquisa, ela estuda, ela vai se inteirar para ver se de fato aquilo condiz e, finalmente, depois dessa pesquisa, desses relatórios feitos, ela vai decidir se ela crê ou não crê naquele ensino. Vivemos um tempo hoje onde cada vez mais, em especial nós brasileiros, quando uma notícia vem em primeira mão na nossa cabeça, na nossa visão, quando nós estamos lendo ali o G1, lendo ali o R7, o UOL Notícias, Band News, quando estamos ouvindo alguma coisa na rádio, quase todas as pessoas, ao ouvir uma notícia, elas nem perguntam se é verdade ou se é mentira, elas já acreditam. E muitas vezes, infelizmente, nem tudo que é falado pela mídia é a total verdade.
Algumas pessoas, então, começam a divulgar umas para as outras aquela inverdade que foi falada na mídia, e mais tarde aquela própria mídia vai se retratar dizendo que aquilo foi um equívoco, foi uma mentira. Mas o estrago já tinha sido feito, porque toda mentira foi espalhada e várias pessoas estão achando que aquela mentira é uma verdade. Então os bereanos, eles foram nobres. O apóstolo Paulo não ficou brabo com eles por botar à prova o ensino deles. O apóstolo Paulo não ficou magoado porque o seu ensino foi posto à prova. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo amou que os bereanos, então, eles botaram à prova o ensino. Eles queriam saber, muito bem, Paulo, está falando de Isaías, deixa eu ver aqui, qual que é o capítulo? 53, beleza. Está falando de Jeremias, beleza, aquela hora que Jeremias fala que Jesus está vindo, legal, está aqui escrito mesmo, hein, gostei, tu está falando uma coisa que tem a ver com as escrituras. Em Bereia, então, várias pessoas se converteram de modo fácil ali ao Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho faz sentido. O ensino das Escrituras é um ensino que faz sentido. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde todas as peças se montam e se transformam em Jesus Cristo. E os bereanos tiveram esse privilégio, então, de pesquisar e, por sua pesquisa, perceber que, de fato, o Evangelho era a verdade. Fica uma dica aqui. Jamais acredite na primeira notícia que vem a você. Jamais acredite na primeira coisa que te contam. Faça perguntas, põe à prova, vá pesquisar, vá estudar, para ter o seu cronograma mental organizado e você ter certeza que tal fala, tal ensino de fato é a verdade, para então você se entregar e crer aquilo com toda a segurança. Vai passar o tempo, Paulo, Silas e Timóteo vão até a cidade de Atenas. A cidade de Atenas, então, nós vamos ver ali que é uma cidade idólatra. É uma cidade cheia de religiões. É uma cidade pluralista. O que é uma cidade pluralista, pastor? Tem várias religiões, não tem uma religião oficial. Alguns estavam adorando a Baal, outros estavam adorando Astarote, outros estavam adorando o poder da mente, outros adoravam o poder do sol, o poder da lua, e eles levantavam altares. Era tão interessante que os atenienses, então, eles tinham várias religiões, eles não se incomodavam, porque um tinha uma religião diferente da do outro. Eles eram tudo unidos, tudo parceiros, mas cada um podia ter sua religião, porque o que importava era cada um crer do jeito que queria e ter o seu próprio Deus. Isso que importa. Vamos fazer daí o que acontece. Os políticos de Atenas, então, dedicavam altares para cada deus que era crido em Atenas. Aí tinha deus Baal, tinha uma estátua. Astarote, uma outra estátua. O deus Mamon tinha outra estátua. Afrodite, outra estátua. O deus Sol, outra estátua. Porém, no meio daquelas estátuas, tinha apenas um altar sem imagem alguma, que estava escrito embaixo: ao Deus desconhecido. Aquilo ali foi muito interessante. Não se sabe o porquê que os atenienses, em algum momento, fizeram um altar sem nenhuma imagem, dizendo ao Deus desconhecido. Teólogos acreditam que eles tiveram o privilégio de ter manifestações do único Deus, do próprio Deus, mas como eles não tinham uma imagem para registrar aquela cena, porque Deus é um Deus invisível, eles colocaram ali ao Deus desconhecido e passou gerações e gerações sem ninguém saber quem seria esse Deus desconhecido. O apóstolo Paulo chega na cidade de Atenas, se revolta ao ver aquelas imagens todas, mas quando ele vê aquele altar escrito ao Deus desconhecido, ele aproveita o gancho para apresentar Jesus Cristo aos atenienses. Ele pega, vai para a praça de Atenas, onde os atenienses amavam estar para debater novas ideias, novas ideologias, novos projetos políticos, novas estratégias sociais. E ali, quando surgiu Paulo falando que tinha um Deus para apresentar, todo mundo gostou, sentou nas cadeiras. Apresente esse Deus que você quer apresentar. Temos centenas de deuses, mais um não tem problema. Aí o apóstolo Paulo pega e diz assim: bom, para começar, queridos, existe um só Deus. Aquilo mexeu com os atenienses, porque na cabeça deles tinham vários deuses. Aquilo já confrontou a cabeça deles. Depois ele vai falar assim: esse único Deus é invisível. Pronto, confrontou todas as imagens que eles tinham feito. É um Deus só, ele é invisível. Os caras começaram a ficar em crise. Aí ele fala assim: como vocês imaginam que uma criação feita pelo próprio homem,
O próprio homem pega ali uma madeira, pega ali uma cerâmica, pinta de laranja, pinta de vermelho, faz ali um bonequinho e se prostra àquela imagem. Como uma imagem feita pelo próprio homem pode se tornar algo acima desse homem que a fez? Não tem lógica, atenienses. Como vocês podem se prostrar a uma imagem que vocês mesmos fizeram? Isso é burrice, isso é ignorância, isso é cegueira espiritual. Vocês devem se prostrar não para aquilo que vocês criaram, mas vocês devem se prostrar para quem de fato os criou. E esse Deus que vocês estão colocando no altar aqui, o Deus desconhecido, é a esse Deus agora que eu vou apresentar a vocês. É o único Deus, o Deus Criador, que enviou seu Filho ao mundo para matar nossa natureza pecaminosa que nos afasta de Deus na cruz junto a Ele, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar uma nova vida ressurreta, santa, que possa nos dar a possibilidade de se conectar com Deus novamente. Ele prega isso, queridos, e 90% dos atenienses mandam Paulo parar de falar. Eles falam, tá bom, Paulo, tá bom, aí já deu. Chega. Nada de mudança de vida, nada de mudança de mente. Por quê? Existiam dois grupos ali que eram os epicureus e os estoicos. Os epicureus diziam que a vida tinha que ser vivida no máximo do prazer. Você nasceu nessa terra para ter todos os prazeres do mundo. Jamais renuncie os seus prazeres. Aí surge outro grupo, que são o grupo dos estoicos, que diziam que você não podia ter prazer algum. Você tinha que sofrer. A vida foi feita por sofrimento e depois você teria algum acesso a alguma divindade depois da morte, mas você tinha que sofrer, tinha que renunciar todos os prazeres. Eles entraram em crise quando Paulo disse que era necessário virar uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você perceba que quando Deus nos fez, Ele nos fez com prazeres, mas para serem usados baseado na sua palavra, nos tempos que Ele estabeleceu a nós. O próprio Senhor nos criou para usufruir de prazeres, mas o maior prazer que nós deveríamos ter era na sua presença. Sim, o próprio Deus nos criou para também renunciarmos certos prazeres que não pertencem à sua vontade, para com isso nós então ter uma vida que renuncia o pecado, os prazeres do pecado, os prazeres do mundo, renunciamos isso para termos os prazeres de Deus. O apóstolo Paulo, então, após pregar isso, após falar sobre isso, ele acaba sendo mandado embora. Porém, algumas pessoas que estavam ali se converteram ao ensino de Paulo. Pessoas que eram políticas, que pertenciam à Câmara Municipal de Atenas, se converteram, entregaram a vida para Jesus. Finalizando aqui então hoje, queridos, vamos trabalhar então Tessalônica, Bereia e Atenas. Os tessalônicos quase todos rejeitaram o evangelho, mas os poucos que aceitaram fundaram a igreja de Tessalonicenses. Os bereanos ouviram o evangelho, mas botaram à prova o evangelho. Foram pesquisar, foram estudar para ver se era bem assim, e quando entenderam que era aquilo mesmo, entregaram a vida a Cristo. Atenas era uma cidade pluralista, que o que importava era cada um ter a sua religião, era a verdade relativa, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, estamos juntos. Mas quando o evangelho veio mostrando que só há uma verdade, não há vários pontos de vista, porque Jesus Cristo é a vista de todos os pontos, alguns foram convencidos, outros não. Como sempre tem sido a pregação do evangelho. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, por Atos 17, Rosana está nos assistindo, Ana Moraes, Marcos, Suzana, Íria, Valdir, Felipe também, Cleiton, Michael Soares, e o pessoal vem nos assistindo, vem nos acompanhando aqui para a glória de Deus. Encerramos hoje esse estudo em Atos 17, vamos fazer nossa oração agora para finalizar. Senhor, muito obrigado, Pai, por aprendermos princípios importantes da Tua Palavra, que nós venhamos a ser como o Pai Jasão em Tessalônica foi, defendeu a fé cristã, defendeu seus amigos cristãos, e ele foi um dos fundadores da igreja de Tessalônica. Nos ajude a ser como os cristãos bereanos, Deus, que não se deixam levar pela primeira informação que surge, mas que a gente venha a ser, Deus, como eles, que estudam, pesquisam, fazem relatórios, se aprofundam no assunto, para finalmente então crer ou não crer naquilo que está sendo dito. Venha nos dar, Deus, os estudos dos bereanos com a Tua Palavra. Queremos
devorar tua palavra, nos aprofundar na tua palavra como eles fizeram. Também, Deus, eu oro para que o Senhor venha, assim como o Senhor usou Paulo em Atenas, que o Senhor venha também a destruir todos os ídolos do nosso coração, da nossa cidade que estamos, para que o Deus desconhecido por eles se torne conhecido de todas essas nações e o seu nome seja glorificado. Oramos assim e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, glória a Deus. Até semana que vem, então, em Atos 18. Valeu!